Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo falando sobre Vale. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal, né, mostrando o começo da minha posição em Vale. E aí, na verdade, antes disso, eu sempre tinha feito vários vídeos, né, falando um pouco sobre a situação. Tenho conversado com bastante gente, especialmente o analista aqui da Genial, que é onde eu trabalho, chamado Igor, tá? Igor Guedes, o nome dele. Um colega meu aqui, ele faz a cobertura de Vale, então é bastante interessante porque ele tem muita informação. E aí eu sempre estou conversando com ele sobre isso, mas antes eu também conversei com várias outras pessoas, tá? No Twitter, no Instagram mesmo, algumas pessoas que são especialistas em minério. Enfim, tudo para pegar esse tipo de informação e decidir ou não se eu comprava Vale. E aí eu sempre falei para vocês, né, que ali na casa dos 60, 70 reais, ou seja, abaixo de 70, na minha visão era bastante atrativo e fiquei esperando e voltamos ao momento onde hoje em dia Vale tá aí a 63,90. Eu comecei minha posição a 66, caiu um pouco mais, comprei de novo Vale no dia de hoje, tá? A 64, se eu não me engano, tá um pouquinho a mais do que está. E aí eu quero trazer o vídeo mostrando por que isso está acontecendo, por que eu comprei e o que está acontecendo com o Vale nesse momento. De novo, acho que é sempre bom deixar aqui muito bem claro. Quando eu invisto aqui na carteira, vocês que me acompanham há bastante tempo sabem, eu não tô visando nenhum tipo de performance das ações no curto espaço de tempo. Então eu não tô nem querendo saber se daqui a um ano, por exemplo, a situação vai estar resolvida. Se isso daqui vai subir ou não de preço. Eu tô querendo montar uma posição que eu vou carregar esta posição por muitos e muitos anos, porque esse aqui é o valor da estratégia previdenciária, para que ao longo do tempo eu vá recebendo dividendos, dado que aqui é uma empresa de commodities, hora mais, horas menos, tá? E vou conseguindo compor minha carteira de renda passiva. Ok? Que o objetivo principal é esse. E aí eu sempre falo, né? Commodities é um pouco mais complicado porque é cíclico, tá? Então eu acabo tendo na carteira uma posição, mas bem menor do que eu tenho em setores mais perenes, mais previsíveis, como vocês já bem sabem, tá? Mas hoje eu fiz mais uma compra em Vale. E aí antes de falar o porquê, vamos ver aqui o que aconteceu no dia de hoje, né? Por que Vale tá caindo tanto? Primeiro, questão do minério de ferro na China. Isso aqui a gente já vem falando há bastante tempo, tá? A gente tem uma questão aqui com, de certa forma, um excesso de oferta, mas ao mesmo tempo com uma demanda fraca vindo da China. Esse aqui é o resumo que eu posso passar aqui um pouco para vocês. De novo, eu não sou especialista em minério, tá? Isso daqui é um pouco o que o mercado está falando, né? O que o consenso do mercado está falando, tá? E como China é o maior mercado consumidor de minério, se a gente tem ali, na verdade, dados macro, fundamentalmente, falando de China nesse tempo agora que a gente está vivendo, piores, tá? A gente vai ter uma demanda pior. E aí, para alinhar ainda um sentimento de excesso de oferta, você tem uma pressão bem negativa do preço, tá? Então o minério de ferro fechou caindo 5%. Ah, Bruno, pô, quando é que as questões de China vão ser resolvidas? Essa aqui é uma questão de $1 milhão, para ser bem sincero. E eu não quero nem tentar colocar aqui uma previsão de falar assim, vai ser resolvida em tal momento. Eu acho que esse aqui é um trabalho muito mais dos analistas e muito mais de alguém que está acompanhando o minério em si, um especialista, do que para mim, que estou investindo simplesmente na empresa com foco previdenciário. Agora, o que eu sempre falo para vocês, são nesses momentos piores, né, de cenários piores, de fundamentos piores, até de um cenário noticiário, né, corporativo pior, que você tem a oportunidade de comprar uma empresa com excelente poder e capacidade operacional a preços muito mais interessantes. Então, tinha gente que comprava Vale a 80, 90 reais. Óbvio, agora mudou o cenário é diferente, mas se você acredita que esse cenário vai se perdurar para sempre, beleza, você não compra, não é o que eu vejo. Eu demorei muito para comprar Vale, tá? Demorei muito para tomar essa decisão, mas como eu falei, né, nesse nível aqui de preço, eu acho que todo esse risco e toda essa situação que está correndo agora, eu acho que compensa, né, o nível de preço que está hoje. E aí, mais do que isso, tá? A gente tem a questão do noticiário corporativo de Vale, aqui não dependente de China, especialmente essa questão aqui sobre o CEO, tá? A gente já vinha falando aqui há algum tempo, inclusive quem me ajudou bastante com essa visão foi o Igor, esse analista da Genial que eu comentei para vocês, tá? Ele deve publicar alguns relatórios em breve, aí eu vou fazer uns vídeos específicos. Mas perceba que uma das razões, né, uma das pressões negativas da empresa era todo esse imbróglio aí relacionado à troca do CEO. Então, por um lado, a gente tinha o governo querendo emplacar um CEO que estava alinhado a seus interesses. E aí, quais são os interesses do governo? De novo, é aqui uma grande incógnita, mas a gente já sabe, e o mercado já vê isso aí como sempre negativo. Então, é um governo que fala muito contra o dividendo, é um governo que fala muito contra uma empresa lucrativa e que tem que devolver para o Brasil, e a gente não sabe muito bem qual que é essa devolver para o Brasil. O que significa isso? Para mim, uma empresa devolver para o Brasil é ela ser lucrativa, pagar dividendos aos seus acionistas, que são, em sua maioria, brasileiros, distribuir um bom resultado,
mercado, lucrar bem, fazer com que as ações se valorizem, porque assim o cidadão que está exposto a isso consegue ter ali uma possibilidade de ganho, de melhoria de vida. Enfim, então a gente sabe que o governo fala um pouco com esse viés bastante negativo, tá? Então o mercado não gosta muito, essa é a verdade, tá? E aí o que aconteceu? A gente tinha por um lado o Guido Mantega, né, o governo querendo emplacar o ex-ministro aí dos governos Dilma e Lula, tá? Especialmente o mal feito dele foi no governo Dilma, para ser bem sincero, então ficou muito mal visto, querendo colocar como CEO da Vale. Isso não foi nada bem visto, tá? O governo ficou tentando ali exercer uma influência sobre uma empresa privada, que inclusive é ainda pior, tá? Então eles fazem essa influência via ali a Previ, tá? Onde o governo tem um pouco da sua influência, mas eles não mandam em tudo. Então tem um pouco desse embate. E aí tinha um lado, por um outro lado, alguns outros acionistas da Vale não querendo Mantega e negando isso, e inclusive a favor da manutenção do Eduardo, que é o atual CEO, para continuar com o seu cargo, tá? E aí o que foi decidido recentemente, tá? Que o Eduardo, que é o atual CEO, ele vai se prorrogar até o final do ano e depois ele segue como um conselheiro até mais ou menos ali 2025, tá? Ou seja, para ajudar nessa transição com o novo CEO. Por um lado, isso aqui pode ser visto como um fator positivo, né? Pelo seguinte motivo. Continua um bom CEO, que é muito bem visto, que é um ótimo alocador de capital, até o final do ano, depois se permanece como conselheiro, ajuda nessa transição suave. Por um outro lado, você até pode ver isso aqui, de certa forma, um pouco como negativo. Por que isso? Porque, cara, parece um pouco empurrar o problema com a barriga. Então, até o final do ano, a gente tem mais aí, 9 meses, vamos falar assim, arredondando, tem 9 meses, o que muda em questão de 9 meses? E aí, 9 meses também o governo pode simplesmente começar a continuar metendo a sua pressão ali. Então a gente pode ler isso daqui com 2 cenários. Óbvio, isso daqui, incerteza, traz risco, incerteza traz aversão a risco. Então as ações já caem. Aliado a essa questão, a gente tem essa queda hoje. Agora, você me pergunta, Bruno, isso daqui, na sua opinião, irá se perdurar, acho que essa é a palavra, tá? Por a eternidade? No sentido de não valer mais a pena ter Vale para uma carteira de previdência, onde a gente foca aqui em sempre aproveitar os bons preços, os bons dividendos que podem vir? Eu não acredito nisso. Se eu acreditasse, eu não estaria comprando. Eu entendo que tem gente que acredita e que fala que não faz sentido comprar nesse momento. Cada um com a sua opinião. Agora, eu entendo que neste nível de preço, o pior já está precificado. Como estava no começo do ano com o Banco do Brasil, até com o Petrobras, começo do ano passado. Tá? Então eu entendo que esse nível de preço já considera, de certa forma, o pior. Pode cair um pouco mais? Pode, a 60, talvez, 59, mas eu não vejo muito espaço para cair mais. Tá? Essa é a minha opinião. Posso estar errado, pelo amor de Deus, mas é a minha opinião, por isso que eu estou comprando. E mais do que isso, nesse nível de preço, a gente tem um dividendo que na casa dos 10% ou mais, a gente vai receber. E é um dividendo que para a estratégia previdenciária, aí usando a teoria, né, dos 6% no mínimo, é bastante interessante. E olha só, imagina quando o cenário muda, imagina quando China volta ali a crescer, ou imagina quando China vem ali com algum tipo de estímulo para o mercado melhor do que os analistas esperavam. Imagina quando isso daqui se resolver. Eu acredito que tem muito mais upside do que downside aqui para as ações de Vale. Por isso que eu comprei, tá? Na verdade eu comprei pouco, então eu tinha começado aqui na carteira pública do canal com 100 ações, vocês viram o aporte. E no dia de hoje eu fiz um aportezinho pequeno, tá? Basicamente aí de R$1.000 comprando aqui na carteira pública a 64,06. Isso vai entrar no dividendo que a gente vai receber. Hoje é a Datacom, é o último dia. Então já a gente recebe uns R$300 aí de dividendo na carteira pública que eu posso reinvestir, né? Comprar um pouco mais de ações de Vale ou comprar algumas outras aqui da carteira. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo. Forte abraço, valeu, falou!